Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos irmãos? Quantos estão felizes por estar aqui hoje? Dê um glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia, eu estou muito feliz. Realmente o Senhor fez algo poderoso ontem. Foi uma noite especial, mas eu tenho certeza que Deus preparou algo poderoso para nós. Quantos têm expectativa no seu coração aí? Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar agora. Vamos pedir que o Espírito do Senhor liberasse sobre nós uma palavra viva, poderosa, eficaz. Queremos ser instruídos pelo Senhor. Não estamos aqui apenas para participar de um evento, mas viemos aqui para ouvir a voz do Espírito. Pai, nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Te damos graça porque a sua palavra tem sido liberada com poder nessa casa, neste lugar. Vidas têm sido edificadas, famílias têm sido transformadas, crianças, ó Deus, têm encontrado desde cedo o propósito do Senhor. E nós nos alegramos, ó Deus, com tudo que o Senhor está fazendo e com tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te damos graça por esse tempo tão precioso de louvor. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Dá-nos uma palavra viva, poderosa, eficaz. Ó Deus, que o nosso coração tenha fome e sede do Senhor. Que possamos ser instruídos pelo Senhor nesse momento. E que esta palavra possa, ó Deus, fortalecer, fortificar. E essa palavra transmita realidades espirituais ao nosso espírito. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito neste lugar. Ó Deus, essa doce e poderosa voz que tem poder para transformar as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, usa-me com autoridade, com unção, com graça. Que haja revelação, que haja clareza, que haja entendimento, que crenças erradas sejam quebradas, sejam removidas. E que haja mesmo um fluir de conhecimento, instrução, revelação da palavra, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos, diga assim: nessa noite, com mais convicção, diga: nessa noite, o meu coração está aberto para receber a palavra de Deus. Diga: esta palavra é viva, poderosa, eficaz, e ela tem poder para mudar a minha vida, em nome de Jesus, amém? Cada vez que eu falar algo que você entender que é para você, por favor, diga amém. Eu sou um tipo de pregador que não gosto de pregar em lugares onde as pessoas não falam amém. E é preciso dizer amém. Existe um poder quando nós dizemos amém. Você sabe que um dos nomes do Senhor é amém? Ele é chamado de o amém, é um dos nomes dele. Quando nós dizemos amém, nós estamos na verdade. Coloca para mim aí 2 Coríntios 1:20. Vamos, eu não vou pregar sobre isso não. Coloca para mim aí, por favor, 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Quantos tem promessa de Deus na sua vida aí? Você diz sim, os céus diz amém. Então nós concordamos que hoje o Senhor vai liberar uma palavra viva, poderosa e eficaz sobre nós. Como o pastor Rubim nos apresentou, nós estávamos em Goiânia há 2 meses atrás. Foram 39 anos nessa cidade, 22 anos servindo o Senhor. Abre para mim, por favor, pode colocar aqui. E tem muitos anos que nós caminhamos juntos, né, pastor Rubim? Não vamos falar sobre tempo, não. Desde 2014 nós caminhamos juntos. E eu tenho realmente percebido o quanto Deus tem abençoado essa igreja. Pastor Rubim esteve conosco na última reunião que nós fizemos esse mês em Belo Horizonte. E ele testemunhou do que Deus está fazendo aqui, mostrou um vídeo. E realmente o homem fez um sucesso lá. Foi tanta gente procurando ele assim que eu falei: Senhor, eu rejeito toda a inveja no meu coração. Tinha gente que nunca conversou comigo que foi atrás dele. Ele se sentiu assim, eu percebi que ele estava assim: pega meu telefone, me segue no Instagram, eu tipo compartilho. Falei: oh Deus, eu achei que ele vinha para cá, ia chegar todo humilde. E aí eu passei o microfone para ele. Ele passou e falou assim: você me dá mais alguns minutos?
Esse é um tipo de coisa. Como é que a pessoa fala, não te dou não? Acabou. Passou o vídeo, falou, deu testemunho. Eu falei, Jesus amado, aleluia. Ainda bem que o homem é de Goiânia, não é de Minas Gerais, senão era seria uma quantidade de igreja que nós iríamos. Mas aleluia, eu sou grato. Você sabe, o melhor tipo de relacionamento é onde os dois estão no lucro. Qual que é o melhor casamento? É quando o marido está no lucro de ter uma esposa que tem. Mas qual que é o problema? É quando um acha que está no lucro demais. Eu mereci algo melhor. Aí é onde entra o problema. Sabe por que eu tenho andado com esses irmãos e nós temos crescido? Porque para mim é lucro ter um irmão como ele andando comigo. Fala isso na presença de Deus. E ele sabe também que é lucro. Amém, Rubem? Você está falando de todo o coração? Sua igreja está te vendo aqui. E ele sabe também que é lucro caminhar conosco, reconhecer essa unção que está sobre a vida do pastor Aloysio, sobre a vinha. E você sabe, ele e a Poliana tem sido assim, realmente um refrigério para nós lá. Deus tem usado a Poliana, então, acho que a Larissa conversa com ela mais do que comigo às vezes, todo dia. Eu falei, o que você está falando esse tempo? A Poliana. Então hoje eu quero aqui agradecer a vida de vocês. Realmente nós nos sentimos muito honrados de ter discípulos como vocês. E nós estamos no lucro de ter pessoas como vocês andando conosco. Gente tão nobre, tão sério, né? Uma igreja tão abençoada. E hoje vim aqui dizer para vocês que a bênção do Senhor vai multiplicar nesse lugar. Prepare-se para ser surpreendido pelo Senhor. 2022 será o melhor ano da sua vida. Um ano de conquistas, um ano de portas abertas, um ano de santas conexões celestiais. Diga amém se você crê nisso. Está comigo aqui o Roger. Cadê o Roger? Não está mais aqui, está lá no fundo. Ah, meu Deus, vem para frente. O Roger é um irmão muito precioso também, está conosco. Meu pai veio aqui também me ouvir. Sempre quando eu estou pregando, ele me ouve e diz que eu sou um bom pregador. Eu falo, será que é porque é meu pai ou porque é verdade mesmo? Então sinto honrado de ter meu pai aqui também, né? O meu primo está com ele aqui, o Luan. Então glória a Deus. E tem irmãos também que caminharam comigo lá na Praça da Bíblia. Não vou falar para eles ficarem em pé não, porque era para eles estarem lá, então eles estão aqui. Então não pode ser visto, filmado, não pode sair em rede social. E por isso que eu não vou apresentá-los aqui, mas eles estão aqui, senão vai dar ruim para eles. Ô Senhor amado. Quantos creem que Deus tem coisas poderosas para nós? Queridos, é verdade que nós esperamos por promessas de Deus. A Bíblia diz que existe uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. Hebreus 10, 25 fala de você esperar no Senhor. O próprio salmista Davi diz, esperei com paciência no Senhor. Você sabe, a vida, ela é feita também de processos. Existem tempos das nossas vidas que nós esperamos muitos anos. Mas é verdade também que toda promessa de Deus, ela tem um tempo, mas chega um dia que ela vai se cumprir. 10 anos se passaram. Talvez você está aqui e tem 10 anos que você está orando por algo e parece que isso não vai acontecer. Só parece. Esse é o ano que Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Talvez alguns estão demorando mais tempo e eles olham e dizem, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso não aconteceu? Infelizmente, alguns ainda caem nessa cilada do diabo, de ficar, sabe, olhando a sua vida, vasculhando, introspecção. Irmão, eu quero da parte de Deus dizer para você, rejeita a introspecção. Se tem uma coisa que impede você receber coisas do Senhor, é a introspecção. Todas as vezes que nós ficamos na introspecção, nós caímos na cilada do diabo. Ficamos avaliando a nossa conduta, se nós estamos bons o suficiente, se oramos o suficiente, se fizemos o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai dar para você, não porque você é bom, porque Ele é bom. Deus vai fazer na sua vida, não é porque você merece, é porque você está em Cristo. Aconteceu algo, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou repetir, não tem problema, que temos pessoas novas aqui. Eu tive uma experiência com meu filho uma vez, aqui em Goiânia isso. Foi algo muito precioso. Eu morava em um condomínio aqui, de casas germinadas, um condomínio bom, e os meus filhos fizeram amizade, mas essa semana tinha mudado uma criança lá para o condomínio, e logo ele fez uma amizade com ele, e foi tão interessante que eu não conhecia o garoto, não sabia o nome dele,
Mas de repente meu filho brincou, e ele chegou num certo momento que ele veio para tomar um lanche. E eles gostam muito que eu faça um misto quente para eles. O misto que eu faço é o melhor, segundo eles. E eu faço misto para eles. E aí de repente chegou também uma criança acompanhada do meu filho. E eu falei pro garoto, né? Falou, tudo bem? Tal, como é que é seu nome? E aí ele falou o nome dele. E aí eu falei, você também quer comer um misto? Ele falou, quero. Aí eu fiz o misto para os dois. Meu filho estava tomando um Danone, eu perguntei para ele, você quer tomar um Danone? Ele falou, não posso, não tomo Danone. Eu falei, o que você toma? Ele falou, suco. Aí eu fui lá e tinha um suco de uva, ele falou, não gosto de suco de uva. Eu falei, qual que você gosta? Ele falou, de caju. Eu falei, tá bom. Lá no meu condomínio tem ainda, né? Tipo uma loja, como é que chama aquelas que tem posto de combustível? Obrigado, de conveniência. Aí eu fui lá comprar. Voltei, fiz o misto para o garoto, servi o suco para ele. E aí depois perguntei se ele queria novamente. Ele falou, quero mais um, fiz de novo para ele. Depois ele foi embora. Quando ele foi embora, o Senhor falou comigo, você conhece ele? Eu falei, não. Sabe o nome dele? Também não. Por que você fez isso? E eu falei, por causa do meu filho. Todo o tratamento que eu tive, aquela receptividade, até mesmo de ir lá buscar um outro suco que ele não gostava, foi porque ele estava acompanhado com o meu filho. O Senhor falou, desse jeito também você com Cristo. Eu faço não é por causa de você. É quando você está acompanhado com o meu filho, se você está com o meu filho, o Senhor olha e fala, então é gente boa. Vou fazer também. Então deixa eu te falar uma coisa. Você está em Cristo. Quando o Pai olha, Ele olha para Cristo. Então você vai receber o que Cristo merece receber. Você vai receber a cura, não é porque você é bom, porque na verdade lá na cruz do Calvário houve a troca perfeita. O Senhor, Ele é o sumo sacerdote, porque Ele assumiu o nosso lugar. Toda maldição que era para cair em nós, caiu no seu Filho. Agora também, uma coisa é fato, se a maldição caiu no Filho, a bênção também vai cair em nós. Você recebe essa palavra? Hoje eu vim dizer algo para você. 2022 será o ano de você ser surpreendido pela bênção de Deus. É fato que nós esperamos, é verdade. É fato que às vezes tem coisas que demoram. Mas há também um tempo onde Deus acelera as coisas na nossa vida. E eu vim aqui mostrar para você de homens e mulheres que experimentaram na sua vida uma aceleração. Nós estamos nesses dias orando, jejuando por isso. 21 dias de aceleração da bênção de Deus. E fomos criticados e começamos a ser atacados. Sabe, quando pessoas começam a nos atacar, eu percebo, isso nós estamos fazendo é de Deus. Sabe por quê? Porque uma coisa é fato. É melhor você ver o diabo contra você. Ruim é quando ele passa para o seu lado e diz, não, você é bom demais. É melhor ele estar assim, sabe, uriçado, dizendo, é possível. E aí alguém esses dias diz, que é isso? Que coisa mais absurda. Então agora você manda em Deus, você acelera. Deixe-me dizer uma coisa, nós não temos poder para acelerar coisa alguma. Quem acelera é Deus. Quem vai acelerar é Deus. Nós não temos poder, não há em nós poder algum, mas o Espírito Santo tem poder, porque Daniel capítulo 2, versículo 21, olha o que a Bíblia diz, Daniel 2, capítulo 21, coloca no 20, gosta também do 20, olha o que a Bíblia diz, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, diga dele, é a sabedoria e o poder. Agora olha o versículo 21, é Ele que muda o tempo e as estações. Eu quero profetizar que Deus vai mudar esse tempo na sua vida. Aquilo que parecia talvez que estava demorado, ou ia demorar 5, 10 anos para acontecer, eu não tenho poder, mas Ele tem poder para mudar tempo e estações na nossa vida. Sabe, eu gosto quando eu vejo pessoas dizendo, nossa, não era para chover tanto, mas agora está chovendo. Qual agricultor que tem poder para fazer isso? O único poder que lhe é reservado é jogar semente. Mas se ele fala que esse ano vai chover mais do que em outros anos, ele tem poder para mudar o tempo. Aconteceu certa vez que eu estava em uma viagem. E você sempre, quando você viaja, você manda mensagem às vezes para alguém que vai te buscar. Eu lembro até hoje, eu estava indo para o Rio de Janeiro e a pessoa perguntou, pastor, que hora que você chega? Eu falei para ele, não sei exatamente o horário. E ele falou, tá bom, vou estar te esperando. Falamos o horário.
Nós somos assim também, marcamos data para as coisas. Falamos, nós vamos chegar por volta de 10h30. Mas Tiago diz que tudo que nós falarmos a respeito do futuro, seja de 1 hora, nós temos que falar, se o Senhor permitir. Porque se o Senhor não permitir, não vai ser naquele horário. Tudo bem, eu mandei a mensagem para ele, coloco no modo avião e estou esperando. Mas de repente, quando o piloto já falou que nós íamos aterrissar, e eu estou esperando, tranquilo, vai chegar no horário. Estava ali dando uma olhada na minha palavra, sempre gosto de acrescentar alguma coisa, colocar alguma coisa, sempre oro, o Espírito está falando. Estou tranquilo, fechei lá o que eles pediram, coloquei lá e estou lá tranquilo. De repente, quando ele ia aterrissar, ele arremete. E aí fica aquele silêncio. Aí ele começou a dar uma volta, 5 minutos, 10 minutos e nada. Depois de novo, segunda tentativa, Nil. Nunca aconteceu isso comigo. De repente o negócio começou a balançar o vento, ele subiu de novo. Aí, você sabe se tem crente ou não tem no avião. Eu acho que umas 2 fileiras atrás tinha uma senhorinha e ela falava, sem Jesus tem poder, sem Jesus tem poder, sem Jesus tem poder. Eu falo, tem mesmo. E eu aqui orando, Senhor, não deixa minha mulher viúva, Senhor. Essa é uma oração que eu sempre faço, não deixa a minha mulher viúva. Eu acho que a minha mulher precisa de mim. Então eu sempre oro, por mim mesmo eu não oro, eu oro por ela. Eu falo, Senhor, a vida dela vai ser difícil. Vai ou não vai, irmãs? Esse negócio de ir em banco, fazer um monte de coisa, dificulta a sua vida. E aí, o que acontece? A menininha falava assim, vó, ora abaixo, vó. E ela, não, minha filha, sem Jesus tem poder, sem Jesus tem poder. Eu falei, tem poder, tem poder, tem poder. E o vento balançou. Aí depois de um bom tempo em silêncio, ele falou, é o seguinte, na hora que nós íamos aterrissar na cabeceira da pista, o vento mudou. Você sabe que os maiores computadores, assim, da mais alta tecnologia, é só para prever o tempo, mas eles não conseguem mudar o tempo. Sabe por quê? É Ele que muda tempo e estações. E eu vim aqui dizer para você, Deus vai mudar tempos na sua vida. Aquele tempo que parece que está demorando demais, o Senhor vai abreviar esse tempo. O Senhor vai fazer acelerar esse tempo. Eu quero te mostrar na palavra de Deus que teve pessoas que esperaram por um tempo. E parecia que não ia acontecer mais, estava demorado. Mas teve um tempo que o Senhor falou, eu vou colocar fim. Talvez, quem sabe, esse não é o ano do Senhor colocar fim nessa enfermidade. Quem sabe esse não é o ano do Senhor colocar fim nessa situação que nunca avança, que nunca rompe. Quem sabe esse não é o ano que Deus vai acelerar crescimento na sua vida, frutificação no seu ministério. Quem sabe esse ano não é o ano, talvez você fez um financiamento, esperou anos para pagar esse carro, mas quem sabe esse não é o ano que você vai chegar no final e vai dizer, nossa, era em 48 parcelas, mas o Senhor fez com que em 6 parcelas isso fosse quitado. É Ele que muda tempo e estações. Quantos creem que Ele é poderoso para fazer isso na sua vida? Eu creio. Você sabe, existe uma promessa muito poderosa na palavra de Deus. Amós capítulo 9, versículo 13. Eu vou ler esse texto na versão, a mensagem. Então, eu quero dizer para você algo, prepare-se. Vira para a pessoa que está do seu lado, mas não é para falar muita coisa, é só isso, depois você volta, por favor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele, prepare-se. O Senhor vai acelerar coisas na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Eu estou orando para Deus acelerar tempos na minha vida que eu nem saberei explicar isso. Você sabe qual que é a maior bênção? É aquela que você não sabe explicar. Tem bênçãos que nós sabemos explicar. Por quê? Porque nós somos o fator, o elemento principal. Mas tem outras que você fala assim, como é que aconteceu isso na sua vida? Pai, eu não sei. Como é que você conseguiu esse financiamento, nesse valor, nesse juro? Tem gente que demora anos, também não sei. Tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Eu estou aqui para dizer isso para você. Oh Senhor, só um amém. Obrigado, irmã, por esse um amém. Alguém também nos criticou dizendo, vocês falam coisa boa demais. Deixa eu te falar, você lida durante uma semana, de segunda a sábado, com noticiários, com coisas ruins.
Aí domingo, quando você senta para ouvir uma pregação, será que você vai ter alguém aqui para ficar falando de caos? Eu sou ministro de boas novas. Cada vez que eu pego o microfone, o que me dá a oportunidade, eu vou falar de coisas boas. Vou falar, Deus te abençoe, Deus tem cura para você. Deus, sabe por quê? Nós não fomos ungidos para pregar caos, não fomos ungidos para pregar quebradeira, destruição. Eu acho tão interessante quando Elias está naqueles processos, né? Aquela pirotecnia acontece, trovoadas, relâmpagos. Deus não está dando nada disso. Depois vem uma voz suave, e Deus estava nessa voz suave, porque a voz dele é doce e suave. Mas tem lugar, tem uns que mandam na internet que eu falo, esse aí é o contrário de Elias, é só quebradeira, porque Deus vai tratar com você, Deus vai fazer isso, o Pai está irado com você, e prepare, essa enfermidade é porque Deus está tratando com você. Eu falei, é verdade. Quando o menino desobedece à mãe, deseja um câncer para ele, né? Só um câncerzinho na garganta. Eu acho bom, eu gosto desses exemplos, que sempre eu percebo a reação no povo. Nossa, e por que algumas pessoas, quando passam por isso, tem pregadores que dizem, Deus está tratando com você. Se você não faz isso com seu filho, por que você acha que Deus ia fazer isso com você? Deixa eu te falar, por onde Jesus passou, Ele fez o bem para as pessoas. Então eu quero dizer para você, Deus vai curar você, transformar, vai liberar favor multiplicado na sua vida. Se você já tem sido abençoado, prepara, Deus vai acelerar para você ser mais abençoado ainda. As pessoas que estão ao seu lado vão ver, vão reconhecer que tem uma coluna de fogo, tem uma coluna de bênção sobre a sua vida. Eles vão aproximar e vão querer estar perto de você, porque tem a graça de Deus fluindo na sua vida. Quantos creem nisso? Sabe, eu amo porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero estar perto de você. Eu falo, por quê? Eu falo, porque eu sinto a bênção de Deus, eu sinto unção quando eu estou perto de você. E eu falo, aproxima mesmo que tem unção na minha vida. Por quê? O certo é ficar falando, não tem não, o que é isso, sou nada. Não tem. Sabe por que tem? Porque cada vez que nós sustentamos o testemunho de Cristo, cada vez que nós falamos, esse será o nosso ano, eu quero ver o Senhor fazer coisas na minha vida, isso não tem nada a ver comigo em si, isso tem a ver com a obra do Calvário. Cada vez que o Senhor libera favor na nossa vida, nós estamos glorificando a Cristo. Quantos creem? Quantos querem glorificar a Cristo? Eu quero na minha vida, no meu ministério. Eu quero. Mas tem dias de dificuldade. Tem dias de dificuldade. Tem problemas. Tem luta. Mas Deus vai acelerar esse tempo. Até na luta, quando Deus acelera, é bom. Talvez é uma doença que ia demorar tanto tempo. Alguém disse, olha, isso aí é 3 meses de tratamento. Eu quero profetizar que em poucos dias você vai ser curado. Olha, isso aí normalmente demora tantos dias. Sabe, esse dia nós começamos a jejuar. Vou te dar um testemunho do que é aceleração. Começamos a jejuar por isso, 21 dias. E uma irmã levou um pedido de um parente da família dela. Esse parente estava entubado. E o médico chamou a família e disse, o caso dele é grave. E se ele sair, ele vai ter sequelas. E ela falou, domingo ela levou o nome dele para pedir oração. E na segunda começou o jejum. E logo de manhã ela falou, Senhor, já entendi, acelera esse processo na vida dele. Aquilo talvez que ia demorar dias para acontecer, faz isso acontecer rápido. E ela disse que ela orou isso na segunda-feira. Quando foi segunda-feira à noite, esse camarada sonhou que Jesus curava ele. Sabe o que aconteceu? Ele estava entubado, de repente ele levanta de uma vez, senta na cama e arranca a máscara. O povo sai correndo e falou, você não pode fazer isso. Ele falou assim, posso, eu estou com fome, traz comida para mim. Eu lembrei da filha de Jairo. A menina dorme. Depois que a menina acordou, o que o Senhor falou? Dá comida para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que ia demorar dias para acontecer, o Senhor vai acelerar cura, milagre, favor, crescimento na sua vida. Eu quero ouvir seu amém. Eu quero ouvir você dizer, eu creio, isso vai acontecer na minha vida. Precisamos crer. As coisas de Deus não acontecem automática. Por que alguns não experimentam isso? Porque eles não acreditam. Eles falam, nossa, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Eu não quero ter as coisas fruto do meu trabalho. Porque tudo que é fruto do seu trabalho, você pode falar. Agora, quando é fruto do trabalho de Deus, não tem como. Quando você olha para Isaac, o que você fala? Foi fruto do trabalho de Abraão. A mulher era estéril.
Ele já velho e a mulher avançada de dias. Nenhum homem de Deus tem coragem de falar que a mulher é velha. Ele falou, eu sou velho e a minha mulher avançada de dias. Essa é a sabedoria que você fala. Avançado. Então, quando você olha para Isaac, o que você fala? Abraão, você está forte, hein? O que você está tomando, rapaz? Será que é a vitamina lá na Lacerda, aquela bomba? Não tem como o cara falar não. Ele vai olhar e falar, isso aqui é favor de Deus. Eu quero ter um ministério onde eu vou olhar e falar, isso aqui não tem nada a ver comigo. Foi Deus que acelerou. E essa oferta? Foi Deus que enviou. E esse povo aqui, então, foi Deus que gerou. Não, tudo isso aqui que você está vendo, é fruto do meu joelho. Senhor, nós devemos orar, mas deixa eu te falar. Se depender do nosso joelho, da nossa oração, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter, gente? Nós vamos experimentar coisa, fruto da bondade de Deus. Você vai ter uma empresa prosperando, seus negócios vão prosperar. Não é fruto só do joelho, é fruto da bondade de Deus. Deus olhou para você e manifestou bondade na sua vida. Amós capítulo 9, versículo 13, na versão A Mensagem, diz assim: e é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Senhor, as coisas vão acontecer tão depressa, que sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai acontecer de uma só vez, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Qualquer lado que você olhar, você vai ver bênção. Você vai olhar para o seu filho, bênção na sua casa. Você vai olhar, para o seu ministério, seu discipulado, sua célula, bênção. Eu creio que o Senhor vai acelerar tempos nas nossas vidas. A primeira área que eu quero declarar e profetizar na sua vida que Deus vai acelerar é no seu ministério. Pastor, como assim essa questão de acelerar? Olha para cá, deixa eu dar um exemplo para você. Eu não tenho todo o tempo para te contar a história. Mas você sabe, na destruição de Israel, destruíram também os muros. E Neemias era também um dos jovens que foi levado. E certa vez, um dia, Neemias estava triste. Neemias estava mal. E o rei pergunta para ele, por que você está triste? Ele era copeiro. Sabe o que significava a função do copeiro? Antes do rei beber qualquer bebida ou comer a comida, o copeiro comia e bebia para ver se aquela comida não estava envenenada. Era alguém de muita confiança, de muito caráter. Mas era alguém também que tinha muito acesso ao coração do rei. E teve um dia que Neemias foi informado que os muros de Israel ainda estavam destruídos. E os muros da nação significava fortaleza, significava honra. Uma nação que não tem muro é uma nação que não tem guerreiros, não tem homens, em outras palavras. É uma nação desprotegida. É como na sua casa, né? Com exceção de condomínios fechados, aleluia. Hoje, Senhor Jesus, eu quero casa sem muros, Senhor, me dá casa, não precisa ter muros. Então, mas tem o muro do condomínio. Um lugar onde não tem muro, entra animal, bicho, entra morador, entra gente que... O lugar onde tem muro tem limites. A nação era desse jeito. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele jovem, tinha um encargo pela nação. Você sabe, eu não vou entrar nos detalhes com você, mas há décadas, quase 100 anos. Quantos anos, gente? 100 anos os muros ficaram destruídos. Mas houve um dia que gerou um encargo no coração daquele homem. E ele disse, tomara que eu tivesse o favor de chegar na nossa nação e reconstruir os muros. E porque ele tinha acesso ao coração do rei, o rei olhou para ele e viu que Neemias estava triste. E perguntou, por que você está triste? Por que você está mal? E ele falou, por causa da minha nação. A minha nação não tem muros, não tem edificação. E aí ele encontrou favor no coração do rei. O rei pergunta, o que você quer que eu faça? Ele falou, é o seguinte, eu preciso ir lá e rapidamente construir os muros. Mas nós não temos os materiais e outro. As pessoas vão pensar que eu estou fugindo daqui. O rei, o que você quer? Eu quero que o senhor escreva algumas cartas. Por onde eu passar, se alguém achar que eu estou fugindo, eu posso mostrar. Também o senhor poderia liberar uns materiais. Sabe, deixa eu só ir lá para o final para você. Quantos anos que eu falei que aproximadamente os muros ficaram destruídos? 100 anos. Sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que demorou 100 anos, Neemias construiu em
52 dias. Isso tem um nome: aceleração. Aquilo que talvez demorou muitos anos que não acontecia, eu quero profetizar, assim como Deus fez com Neemias, Deus vai fazer nessa igreja também um tempo de aceleração. Põe Neemias capítulo 6, versículo 14 para mim. Neemias 6,14. Olha o que a palavra do Senhor diz. Neemias 6. Lembra? Versículo 15. Olha o que o versículo 15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eliú, em 52. Quantos? Você sabe por que eles fizeram em 52 dias? Porque o povo tinha disposição para trabalhar. O povo já estava lá, mas eles estavam sendo desencorajados. Tinha um homem chamado Tobias. Esse homem, ele veio para desencorajar, dizendo: não vai dar certo não, vocês vão construir isso aí, não vai dar certo, vai acabar. Tem muitos Tobias enviados do diabo, dizendo: a igreja não vai crescer, a cela não vai romper, essa construção ali vai demorar. Eu quero declarar que aquilo que iria demorar talvez anos para acontecer, o Senhor vai mudar esse tempo e vai fazer acelerar. Quantas igrejas talvez demoram anos para sair daquela quantidade? Vocês vão crescer rapidamente, sabe por quê? Porque Deus levanta uma liderança que tem disposição para trabalhar. Quem trabalha é porque crê no Deus que justifica, no Deus que pode fazer prosperar a obra. Sabe, o nosso irmão está andando comigo agora, o Roger que veio comigo, ele falou: pastor, eu tenho que reconhecer uma coisa. O que é? O senhor é acelerado. Eu falei: estou na unção, é o ano. Hoje eu acho que nós tivemos umas 7 ou 8 reuniões, fomos um monte de lugar nesses dias, conversando com um e com o outro, reunião aqui, conexões, sabe por quê? Eu sinto uma urgência no meu coração, está próximo à volta do Senhor. Eu não quero me distrair com outras coisas, porque o Senhor vai voltar, e nós podemos apressar a volta do Senhor. Quando é que nós apressamos a volta do Senhor? Quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo salva pessoas, converte pessoas, nós estamos apressando a volta do Senhor, estamos dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 100 anos, aquilo que outros não foram despertados para fazer, ele foi lá e fez. Por que ele fez? Porque ele estava debaixo desta unção de aceleração. O Senhor falou isso comigo hoje. Eu estou debaixo de uma unção de aceleração. Eu creio que aquilo que talvez demorou 17, 20 anos que não aconteceu, vai acontecer depressa. Em um ano Deus vai fazer coisas poderosas. Aí como Deus pode fazer isso? Não pergunte como Deus vai fazer. Não é sábio perguntar para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como criança. A criança simplesmente pede. Ele não pergunta para o pai: pai, como é que você vai pagar isso? O senhor vai parcelar? Crianças não perguntam para o pai como que vai parcelar. É tão bom quando meu filho, às vezes, quando era mais novo, fala: pai, vamos para os Estados Unidos? Eu falava: vamos. Aí eu falava assim: não, o pai não tem condição. Ele: passa o cartão. É simples assim para ele. Tá bom, mas as coisas lá é outro valor. Ele falou: tem nada não, pai, o senhor é rico, o senhor é abençoado. Eu vejo o senhor falando para as pessoas que o senhor é abençoado. Vamos. Aí eu falo: tem que ter o passaporte. Não, vamos lá tirar, pai. Então por quê? Porque ele não fica perguntando como. Agora tem filho que fica falando assim: que dia que eu posso fazer isso? Sabe, Neemias poderia ser vitimista. Neemias poderia falar: eu não consigo, eu não recebi unção para isso, não tem nada a ver com isso, não foi na minha época. Ele tinha um encargo. Deixa eu te falar uma coisa: se você quer experimentar a aceleração da parte de Deus, tem um encargo pelas coisas de Deus, tem um encargo pela sua célula. Você tem que chegar na sua célula e ver o que Deus vai fazer. Nós precisamos de líderes que têm encargo pela célula, que têm encargo. Sabe que às vezes está vendo aquela célula com 5, com 6 e tem que chegar um momento que ele fala: já é hora desse negócio aqui, desse tempo aqui mudar. É hora desse tempo aqui mudar. É hora de experimentarmos crescimento nesse lugar. É hora de experimentarmos multiplicação nesse lugar. Eu gosto, apesar que ele também é meu irmão, mas eu admiro muito a fé do meu irmão mais velho. Eu gosto dele. Eu acho um tipo de fé de alguém responsível, de alguém séria. Eu lembro, na nossa casa, que ele tinha 5 pessoas na célula, mas teve um dia, sabe o que ele resolveu fazer? Ele espalhou 15 cadeiras. E aí eu perguntei para ele:
Cara, sua célula tem 5, por que você espalhou 15 cadeiras? Ele falou, se eu estou orando para o crescimento, eu já preciso espalhar as cadeiras, porque as pessoas virão. Isso tem um nome. Quando todas as cadeiras são preenchidas, quando você vem e agradece a Deus, isso é gratidão. Mas quando elas ainda estão vazias, mas você coloca, isso tem um nome, é fé. Nós precisamos de homens que têm fé. Nós temos vivido às vezes tempo onde as pessoas só testemunham de coisas que eles têm condição. Só moram na casa que tem condição. Só lidera um povo que tem condição. Está na hora de nós vermos o extraordinário de Deus acontecer. Está na hora de termos homem que espalha cadeira. E você pergunta, o que está acontecendo aqui? Por que você espalhou cadeira? Por que vocês estão construindo um prédio desse tanto de gente que ainda não tem? Nós estamos apenas cumprindo o que diz Isaías 54, versículo 2. Alarga o espaço da sua tenda, firma bem suas estacas, porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Antes de transbordar, Deus manda você aumentar o espaço da sua tenda, porque vai crescer, vai avançar, vai multiplicar. Quantos creem nisso? Diga amém. Segundo exemplo que eu quero falar com você nessa noite é da mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5. Sabe como Deus vai acelerar coisas na sua vida? Colocando uma pessoa no seu caminho. Talvez nós estamos orando por algo já faz 10 anos, 11 anos. Talvez estamos clamando a Deus por algo há muito tempo. Quantos anos? A Bíblia diz que a história daquela mulher, 12 anos ela havia sofrido de uma enfermidade. Quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Isso significa 365 vezes 12. Aquela mulher sofreu 4.380 dias. 4.380 dias sofrendo com a doença. E a Bíblia diz que a sua história, que a sua situação ia de mal a pior. Gastou todo o seu recurso. Alguém liga para ela e diz, olha, tem um especialista lá em São Paulo. Ela pega um voo, vai lá em São Paulo e consulta cara, porque esse médico não atende em plano, ela paga, o médico diz isso, ela faz e não acontece. Gasta dinheiro. Talvez ela estava desencorajada. Talvez ela está dizendo, não vai acontecer. Mas houve um dia que o Senhor falou, vou mudar o tempo dessa mulher. Esse tempo de vergonha, esse tempo talvez de doença, esse tempo de enfermidade, aquilo que demorou anos para acontecer, Deus vai mudar isso em um dia na sua vida. E como que Deus pode fazer isso? Como que Deus pode fazer isso? Tem alguns que ainda não conseguem perceber como Deus vai fazer a aceleração. Deus faz isso também colocando pessoas na sua vida. Deus faz isso colocando pessoas. Teve um irmão que ele testemunhou algo, até o pastor Luiz já testemunhou disso, que ele teve um dia que ele falou, nossa, quer saber? Hoje me deu uma vontade de comer um doce de marmelada. Ele disse que deu vontade de comer um doce. Sabe o que ele fez? Ele levantou e foi atrás desse doce. Nunca despreze um desejo, porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele foi, e ele pegou, só foi lá para comprar isso. Ele pega o doce, quando ele está indo embora, Jonathan, ele vê um amigo que há 7 anos ele não via. O cara, você aqui? Como é que você está? Estou bem. E aí, como é que estão as coisas na sua vida? Ele, estou passando por um processo difícil de desemprego. O cara falou, rapaz, estou trabalhando numa multinacional, e eu lembrei de você esses dias, procurei meu contato no celular, e não te achei. E aí eu fiquei, meu Deus, coloca ele na minha frente que eu quero essa oportunidade para ele. Resumindo para você, naquele dia, ele acordou, achando que seria um dia normal, foi só comprar um doce, mas saiu de lá com um emprego de R$35 mil na multinacional, onde a história dele mudou, não somente a história dele, do filho dele também, ele arrumou algo para o filho dele, sabe, ele foi estudar em outro país, fazendo faculdade, tudo por quê? Por causa de um encontro, uma pessoa que Deus colocou na vida dele. Pastor, eu não acredito muito nessas coisas não, eu respeito você. Eu não falo para quem não acredita, eu só falo para quem acredita. Se você acredita, eu estou falando para você, Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho, e essa pessoa vai ser o canal do fluir de Deus na sua vida, que pode mudar anos da sua história.
Anos que ele tinha luta. Ele falou, prestação de casa atrasado, com medo de tomar a casa, dificuldade. Ele não conseguia, não saía. De repente ele encontra alguém que aparece na vida dele e ele sai dali com salário. Isso tem um nome: a aceleração do favor de Deus na sua vida. Como eu disse, tem coisas que demoram, tem coisas que nós temos que perseverar, tem coisas que nós temos que lutar. Às vezes você tem enfrentado isso, mas não perca a sua esperança. Hoje eu vim aqui dizer para você, quem sabe um dia desse ano, você acha que vai acordar e vai ser um dia normal, e vai ser nesse dia que Deus vai surpreender você. Talvez nesse dia você vai acordar e nem sabe que Deus já está trabalhando e vai mudar a sua história. Eu amo a Bíblia, eu amo as histórias, porque aquela mulher sofreu 12 anos, vivia cabisbaixa, já não tinha mais recursos, talvez dizendo, Deus esqueceu de mim. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar lá, e ela se levanta, e ela diz, tão somente se eu tocar nele, eu serei curada. Tão somente, ela disse. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, eu respeito, muitos pregadores dizem que aquela mulher, ela foi curada quando ela tocou. Tem até pregações que diz o toque da cura, eu acho que foi também. Mas eu tenho uma fé particular, você não é obrigado a pegar carona comigo, porque o texto não diz. Então é só uma suposição minha. Mas eu penso que eu tenho o Espírito Santo. Não descarta a minha revelação, não. Aquela mulher, vamos acompanhar para você entender. Marcos capítulo 5, versículo 25. Quantos estão comigo nessa noite? Diga amém. Quantos estão recebendo poder através da palavra? Diga aleluia. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido, a palavra despedido é gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Quantas vezes você tem trabalhado, tem feito coisas, quantas vezes talvez você tem insistido em algo e parece que não tem aproveito, parece que foi tempo perdido, parece que foi dinheiro jogado fora. Se isso aconteceu com você, eu quero declarar que Deus vai abreviar esse tempo e vai te restituir. E aí a Bíblia diz que, sem aproveitar, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Por quê? Dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Por que eu não acredito que aquela mulher foi curada por causa do toque? Por causa dos versículos seguintes. Jesus para e ele diz o quê? Alguém me tocou. E aí os discípulos disseram o quê? Ô mestre, como assim o senhor disse que alguém te tocou? Nós estamos no meio da multidão, tanta gente tocando. Ele diz, não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Alguns estavam tocando nele como fã. Eu toquei nele, eu tirei selfie com ele. Alguns estavam tocando por tocar, mas teve uma que disse, se eu somente tocar, eu serei curado. Você sabe o que é o toque diferente? É quando você fala antes. A fé é quando você fala antes. Se eu tocar nele, eu serei curada. Em tempos como esse, de aceleração, nós precisamos de gente que fala. Senhor, eu creio, eu quero falar. É um ano de crescimento, é um ano de frutificação, é um ano que o meu filho será liberto, é um ano que o meu casamento será restaurado. Esse é o ano. Vai falando, porque Deus vai cumprir todas as promessas que Ele falou na sua vida. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, versículo 29, passa para frente. E sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele é sair o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquilo que talvez demorou 12, 13 anos para acontecer, o Senhor coloca uma pessoa, Ele mesmo se apresenta para ela e muda esse tempo na vida dela. Eu creio, irmão, que coisas que às vezes tem demorado muitos anos para acontecer, Deus vai colocar uma pessoa na sua vida e essa história será mudada. Quantos creem nisso? Eu creio em santas conexões.
Eu creio em santas conexões, eu creio em arranjos divinos, eu creio que pessoas que às vezes há muito tempo você não encontra, você vai encontrar com essa pessoa, convidado para a sua célula, e quem sabe essa pessoa não vai ser salva esse ano, quem sabe Deus não vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai mudar o rumo do seu trabalho, quem sabe esse ano Deus coloca uma pessoa na sua vida, não é que você vai atrás dela, vai procurar, Deus mesmo é que vai colocar no seu caminho. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio, eu estou orando por isso, eu estou crendo que Deus vai fazer coisas, eu já estou começando a perceber isso. Nós estamos em um lugar, e esses dias, alguém me mandou uma mensagem e disse: eu quero conversar com você. Eu nem conhecia essa pessoa, e ele diz: olha, eu já não estou aí mais, já fui dessa igreja, mas alguém mandou o link de uma palavra sua e eu ouvi. Resolvi chamar minha mulher, nós ouvimos juntos. Depois resolvi chamar o meu filho, nós ouvimos juntos. Falei: você ouviu 3 vezes? Falei: aleluia, nem eu consigo me ouvir 3 vezes, ele ouviu. É Deus, é graça. E ele falou: olha, depois dessa palavra, a nossa vida não foi mais a mesma. Você bagunçou coisa lá em casa. Eu falei: não era a minha intenção não. Eu só quero ajudar, abençoar. Ele falou: não, mas bagunçou. No sentido bom. Eu falei: por quê? É porque eu não estou sentindo incômodo. E aí ele conversou comigo de novo esses dias e falou: o que você está precisando? Falei: e na verdade eu estava precisando de muita coisa, mas o Espírito de Deus falou comigo: não fala para ele agora, fala para ele que você não está precisando, que você veio aqui para ajudá-lo. E aí quando eu disse isso para ele, ele ficou mais constrangido ainda. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que ele foi uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho. É através dele, coisas serão liberadas nas nossas vidas. Eu vejo as conexões, eu vejo o Senhor colocando pessoas. Hoje mesmo conversando com algumas pessoas, vem tanto projeto, tantas coisas. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado em ver coisas acontecer nesse ministério e na sua vida. Deus vai trazer arranjos que você vai se assustar nesse dia. Mas precisamos orar por isso, precisamos crer. Às vezes nós temos orado só: ô Senhor, abençoa, ô Senhor, faz isso. Mas é tempo de falar: Senhor, acelera. Senhor, faz com que as coisas realmente aconteçam rápido. O terceiro ponto que eu quero mostrar para você é o exemplo de José. José fala daquele que talvez passou tanta coisa na vida, foi injustiçado, passou por tanta situação, recebeu uma palavra profética, tinha um sonho, e parece que o Senhor esqueceu dele. Parece que isso não vai mais acontecer. Você sabe, eu não tenho tempo para contar a história, mas Deus vira para José e diz: olha, deu um sonho para ele, você vai reinar. Eu vejo, o Senhor coloca ali a quantidade de irmãos, e eles tudo prostrando diante de você, e você liderando eles. Não foi ele que foi em busca disso, foi o Senhor que mostrou para ele. Mas por conta desse sonho, ele sofre inveja dos irmãos. Os irmãos jogam ele no buraco, os irmãos tratam ele como alguém arrogante, como um sonhador, e tudo ele obedecendo o Senhor. Depois ele é vendido para uma carruagem, uma comitiva, obrigado, faltou a palavra, dos ismaelitas, aquilo que às vezes a gente achou que era ruim, que Ismael, fruto da carne, mas aquilo que a gente pensa que é ruim, que foi fruto da nossa carne, até isso Deus vai fazer com que seja bênção para nós. Foi Ismael que foi bênção para José. Foi a carruagem dele que comprou. E depois vende ele. Ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar obedece o Senhor prospera. Aí a mulher de Potifar dá em cima, ele para na prisão. E mesmo na prisão ele está ali. Você sabe quantos anos foi esse processo na vida dele? 13 anos. 13 anos esperando pelo cumprimento. 13 anos esperando. 13 anos. Sabe, o Senhor tem falado isso no nosso coração. Às vezes, situações que você já nem ora mais, talvez você nem pensa que isso vai acontecer mais. Situações onde você pensa que talvez Deus esqueceu de você. E olha aí Deus colocando você em posição que você nunca imaginou que você iria estar lá naquele lugar. Aquela promoção que você pensa que o Senhor esqueceu, aquela promoção que às vezes você vê que foi o outro colocado no seu lugar, você ajudou, você fez o bem, mas na hora de lembrar, o outro lembrou do outro, você fala: Senhor, parece que não vale a pena fazer o bem. Mas teve um dia, teve um momento,
que a Bíblia diz, eu quero que você acompanhe comigo essa história, Gênesis 41, versículo 14. Meu tecladista, sobe aqui para parecer que está terminando já a pregação. Só para aparecer. Gênesis 41, 14. Você sabe, eu estava lendo esse texto esses dias e fui muito tocado pelo Senhor. Porque José estava lá na prisão, achando que seria um dia normal. Mas olha o que diz Gênesis 41, versículo 14. Então, Faraó mandou chamar José. E o que a Bíblia diz? E o fizeram sair. Acompanha comigo. E o fizeram sair as... O que é isso aqui? Aceleração. Você ficou muito tempo, mas o Senhor está falando, eu vou te tirar daí às pressas. Aquilo que você achou que Deus já esqueceu, que Deus não lembra mais de você, esse desejo do seu coração, eu quero profetizar que você vai receber um tempo de aceleração na sua vida. Sai daí depressa, José. Diz a Bíblia que José se barbeou, rapidão barbeou, colocou uma roupa e foi apresentar diante de Faraó. Ele entrou lá escoltado, porque ele era prisioneiro. Entrou lá escoltado, porque ele era preso. E aí sabe o que acontece? Olha para cá. Quanto tempo deve ter demorado essa reunião? Não mais que 1 hora. Ele interpreta o sonho de Faraó. Ele fala para Faraó, coloca alguém ajuizado, coloca alguém que tem discernimento das coisas. Faraó pensou, falou, só um pouquinho que eu vou aqui na minha sala aqui. Faraó falou, quem que é essa pessoa? Não tem outro, é ele. Você pode ir embora. Aí o Zé está indo, eu penso que quando ele está saindo, o Faraó manda chamar ele de novo. Eu quero colocar você como primeiro-ministro. Depois da minha palavra, a sua vai ser a mais poderosa. Tira o anel de sinete dele e coloca nele. Manda trazer uma veste real e manda aquela comitiva todinha se prostrar diante dele. O cara entra como um prisioneiro escoltado e sai dali com a comitiva de primeiro-ministro, chefe de segurança, chefe de não sei o quê, chefe de gabinete, motorista dele. Isso tem um nome, aceleração. Entrou como alguém humilhado, como alguém que realmente não era nada, e saiu dali realmente com a comitiva de gente trabalhando para ele. Talvez ele achou que as promessas de Deus não iam se cumprir sobre a vida dele, mas olha o Senhor promovendo ele. Eu quero declarar, Deus vai promover você como ele promoveu José. Deus vai promover você porque ele viu a fidelidade do seu coração. Outros intentaram contra você o mal, mas Deus vai fazer isso se tornar bem. Aqueles que criticaram você, que zombaram de você, vão ter que reconhecer e ver você sendo abençoado. Aí nós temos que lembrar do cântico: minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passando pela prova e não me ajudou, vão ver a bênção e vão ter que reconhecer. É os irmãos de José. Você sabe, irmãos, tem gente que fala assim, agora tem que sofrer. Você sabe qual que é a maior vingança? Não é ver ninguém sofrendo com doença, desempregado, não. A maior vingança do Senhor com os irmãos de José, você vê, nenhum irmão de José recebeu praga, nenhum ficou doente, nenhum morreu. Os que intentaram mal contra ele, José abençoou ele. Isso já aconteceu na minha vida. Pessoas que falaram mal de mim, depois tiveram que falar, você podia conseguir um negócio para mim? Eu poderia dizer o quê? Agora você vai me procurar, né? Agora você vem atrás de mim, falou mal de mim. Você acha que eu não sei? Falou mal. Eu falo, te ajudo. Eu acho que eu herdei isso do meu pai. Eu não tenho nada contra ninguém, faz na presença de Deus. Teve gente que eu sei que eles falaram mal. Tinha roda de gente falando mal. Depois pediu, você podia conseguir uma consulta, não só uma consulta, como realmente também uma internação e uma cirurgia que ia pagar 17.500, não teve que pagar nada. E a família toda, ele fez uma festa um dia lá para me honrar e dizer, quero te agradecer. E eu fui, ainda falei de gratidão. E ele falou, quero honrar a sua vida. Eu falei, honra mesmo, miserável, que você... Falei, não.
que eu poderia falar? Falou mal de mim, agora você vai sofrer. Não, a nossa vingança sabe qual que é? Aqueles que intentaram mal contra nós, vão fazer o bem para eles. Vão fazer o bem para eles. Aqueles que falaram mal de José, que jogaram ele no buraco, depois todos eles receberam bênção através da mão de José. Teve gente que até da sua família falou mal de você, mas você vai ser canal de bênção na vida deles. Deus vai mudar esse tempo na sua vida. Deus vai dar tanto para você que você vai ter para você e para repartir para eles. Não é arrogância, é a bênção de Deus. É Deus promovendo você, é Deus colocando você. Esse tempo todo que demorou 13 anos, que José achou que estava perdido, mas era Deus preparando ele para colocar ele numa estatura onde ninguém mais iria poder tirá-lo de lá. Sabe por quê? Quando o homem coloca, quando o político coloca, quando o coleguinha, o amigo coloca, outros podem tirar, mas quando Deus te coloca, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? Porque todo mundo vai ter que reconhecer: foi a boa mão do Senhor que fez isso. Eu quero declarar, eu vejo isso pela fé. 2022, Deus promovendo gente desse lugar, Deus colocando você em lugares de referência, de autoridade, Deus fazendo. Tem gente aqui que você vai mudar, sua loja vai ter que mudar de lugar, porque o Senhor vai crescer você, sua influência vai crescer, coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque Deus não esqueceu de você. Aleluia. Versículo 38, passa para frente. Versículo 38, Gênesis, no mesmo capítulo aí, 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Você sabe qual que é a maior glória que eu acho? É quando um ímpio reconhece que o Espírito de Deus está na nossa vida. Quando o irmão reconhece, tem que reconhecer mesmo. Agora, quando Deus pega um ímpio e fala: tem um Espírito de Deus na vida daquele homem, tem um Espírito de Deus na vida daquela mulher. Quem tem o Espírito de Deus? Quem é? Foi um ímpio. Foi um ímpio, pastor Rubens. Foi o pior ímpio que reconheceu: ele tem um Espírito de Deus. Eu quero declarar isso também. Às vezes a gente está falando: você está trabalhando para aquele faraó. Mas você é o José, você não sabia. Eu vou te colocar, eu vou te falar mais. Eles vão reconhecer que o Espírito de Deus está na sua vida. Eles vão ter que reconhecer, vão perceber isso. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, de roupa de linho. Não sei se você sabe que o linho aponta para a justiça, né? É os atos de justiça dos santos, é o linho finíssimo. E lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Um dia ele é um prisioneiro, no outro dia tem uma carruagem celebrando ele. Tudo por quê? Porque aconteceu um processo de aceleração. Deus vai promover você. A unção do Senhor vai fazer isso na sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Eu já estou finalizando o penúltimo. Aconteceu na vida dos discípulos. Eu não tenho tempo, vou ter que encerrar aqui, mas vou te dar esses últimos 2 exemplos. João capítulo 6, versículo 16. Põe para mim. Ao desembarcar o dia, sabe o que Deus falou comigo hoje? Olha para cá. Deus é que muda o tempo. Sabe os ventos que são contrário? Sabe os ventos, as tempestades que você enfrentou? Tem vento que é contra você. É muito difícil remar. Doenças que vêm contra você, acusações que vêm contra você, pessoas puxando seu tapete, situações difíceis. Você sabe aquele mesmo vento que veio contra você? Quando Deus muda ele vai ser a favor de você. Agora você não vai remar contra o vento
vai empurrar você. Aquilo que era contra você, agora será a seu favor. Aquilo que talvez veio contra você, aquela enfermidade que veio contra você, Deus vai usar ela em seu favor, e Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Diga amém. Diga eu creio. Então eu quero hoje profetizar que os ventos contrários cessam na sua vida hoje, porque Deus muda esse tempo na sua vida. Portas que estavam fechadas, desemprego, situações, você entra ano e sai ano devendo, entra um ano, mesmo um ano devendo, dificuldade, não avança, problema. Esse tempo vai mudar na sua vida, esse vento contrário vai mudar na sua vida. Deus vai mudar essa história, e esse vento vai soprar em seu favor. Circunstâncias vão se abrir diante de você, a bênção de Deus virá, multiplicação virá, conversão dos seus familiares virá, coisas que demoraram tempos para acontecer, vai acontecer no ano de 2022. Eu creio nisso. Quando você vê uma pessoa no trabalho se destacando, eles colocam lá funcionário do mês. Deus falou comigo sobre uma plaquinha dessa. Esse vai ser, eu não vou ser o funcionário de destaque não. É que Deus colocou assim para mim, 2022, esse será o seu ano. E a minha foto vai ter lá. É um ano de promoção, é um ano de crescimento, é um ano de frutificação, é um ano que aquilo que ia demorar 10 anos, que não fez em 20, em 30, em 100, vai acontecer em 52 dias. Promessas vão se cumprir. Por quê? Porque os ventos que eram contrários vão ser a nosso favor agora. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo, vento contrário que soprava sobre eles. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Sabe aquilo que é contra você? Sabe aquilo que foi enviado para tentar parar você, para te resistir? Jesus vem andando sobre isso. Jesus vem andando sobre isso. Aquilo que vem contra você, Ele vem andando para dizer: eu pisei aquilo que trouxe medo, dificuldade, eu estou pisando sobre isso agora. Então a Bíblia diz: andando sobre o mar, aproximaram do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Agora olha o versículo 22. Então eles de bom grado o receberam. E o que a Bíblia diz? E logo o barco chegou ao seu destino. Demorou para o barco chegar lá? Não, mas como assim que não demora? Se eu ia chegar em 2 horas, em 5 horas, agora o vento vem contrário, vai demorar. É porque o Senhor fez isso. Depois você pesquisa, Ele muda o vento, e aquilo que vinha contra você, Deus agora empurra o vento para que você logo chegue ao seu destino. Eu não sei o que você tem buscado nesse dia, eu não sei o que você tem almejado, mas eu quero declarar: logo você vai chegar do outro lado, logo você vai alcançar a promessa. Não vai demorar, não vai demorar. Deus vai te surpreender. Quantos querem ser surpreendidos? Feche seus olhos e diga: eu creio que nesses dias Deus vai me surpreender. Por que Deus vai te surpreender? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu declaro hoje em nome de Jesus que todo vento que foi contrário ao seu casamento, à sua vida, ao seu ministério, Deus vai mudar esse vento e vai fazer com que esse vento sopre ao seu favor, e logo você vai chegar ao seu destino, e logo você vai ver essa porta que demorou para se abrir, ela vai abrir diante de você. Aleluia! Oh, bendito Deus, nós cremos nisso. Ele é vitorioso. Você tem enfrentado tempestade. Tem gente aqui que tem enfrentado tempestade.
Quando nós estamos na tempestade, parece que vai demorar. Parece que não vai passar. Mas quando Jesus vem e você reconhece Ele, reconheça Ele. Eu acho bonito que esse texto diz que eles receberam Ele de bom grado, eles reconheceram. Quantas pessoas que passam por dificuldade, tempestade, o desemprego, eles não reconhecem o Senhor, culpam a circunstância, culpam pessoas, ficam se autoavaliando. Quem conhece a minha história sabe dos ventos contrários que eu enfrentei. Não foram poucos, não tem sido poucos, mas eu tenho uma característica: quando o vento vem, eu simplesmente falo: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu não fico dizendo onde eu errei, por que está acontecendo, por que o Senhor permite, por que nós não conseguimos. Não se pergunta, não fica questionando isso. É vento contrário, é vento contrário. Mas reconheça o Senhor. Eles viram, eles ficaram com medo, mas logo Ele disse: não temas. Eles falaram: não, é o Senhor, receba de bom grado. Oh Senhor, nós estávamos te esperando, já estava anoitecendo e parece que a viagem não ia chegar. Quando eles reconhecem o Senhor, quando eles percebem o Senhor, logo o barco chega ao seu destino. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender você. Você vai assustar com o que Deus vai fazer nesses dias. Eu termino usando um exemplo que Deus falou comigo aqui. Na verdade, antes de eu chegar, estava dentro do carro, por isso que não é bom andar só. Falei para o irmão: anota para mim isso aí e manda no meu WhatsApp. Ele anotou. O Senhor falou para mim também que Ele acelerou algo na vida de 4 leprosos. É gente que não merecia, era gente que não tinha status, que não era bom. Porque tem gente que pensa assim: Deus faz isso com homens de Deus, Deus faz isso com gente importante, Deus faz isso com você que é pastor. 2 Reis capítulo 7, eu finalizo com essa história. 2 Reis capítulo 7 diz a Bíblia que o exército sírio, muito maior, muito mais numeroso, ele cerca as fronteiras de Israel. E a maneira que eles fizeram é que eles proibiram que passasse todo tipo de alimento para o povo. E o povo começou a passar fome, ao ponto que diz a Bíblia que uma mulher entrou em acordo com outra. Ela disse: olha, hoje nós vamos comer o seu filho e amanhã nós comeremos o meu. Tamanha fome, tamanho desespero. E a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 7, um tempo de muita crise, um tempo de muita luta, em tempos assim de desespero, nós achamos: cadê o Senhor? Qual que é o tema desse ponto aqui, pastor? É que Deus vai fazer com que os inimigos, Ele vai acelerar também, sabe o quê? Ele vai acelerar livramento sobre a sua vida. Aquelas situações que talvez estava prendendo você, prendendo aquelas pessoas que você ora, muitos anos que você ora pela salvação do seu pai. Esse é o tempo que o Senhor vai fazer com que os inimigos batam a retirada. E esse ano ainda o seu pai vai estar junto com você, servindo a Deus. É a minha mãe, não importa, a promessa de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vai se cumprir na sua vida. Diz a Bíblia então que eles foram cercados, não tinham comida, e 4 leprosos. Quem eram aqueles homens? Qual que é o nome deles? A Bíblia nem faz questão de mencionar. Por quê? Isso para mostrar que quando Deus entra na história, Ele faz como lhe apraz. Ele não precisa de nós. Tem gente que fala: ô pastor, me ajuda. Filho, se você crer, Deus vai fazer através da sua vida. Diz a Bíblia que um dos leprosos olhou para o outro e falou: que adianta nós ficarmos aqui sentados? Vamos, pois, agora no arraial dos Sírios, vamos lá. Porque é o seguinte, nós vamos morrer de fome. Se nós chegarmos lá também e eles nos matar, nós vamos morrer. Isso sabe o que significa? É que se nós queremos experimentar aceleração, nós precisamos dar um passo em direção àquilo que nós queremos ver.
Tem muita gente que é passivo, tem líderes passivos, tem pastores passivos, tem mulheres passivas. Elas veem as coisas e não tem uma postura de se levantar em fé. Hoje é noite de você se levantar em fé em direção àquilo que você quer ver Deus fazer. Se levante para orar por isso, se levante para jejuar, se levante para proclamar: vai acontecer na minha casa, vai acontecer. Sabe o que a Bíblia diz? Eu amo essa história é muito poderosa. Diz a Bíblia que eles se levantaram e eles foram, e quando eles foram em direção ao acampamento dos sírios, sabe o que acontece? Deus fez com que os barulhos dos pés deles fosse como de grande exército. Os sírios fugiram ao ponto que eles não levaram nem comida. Que eles pensaram: Israel pagou para um exército se unir a outro exército, se unir aos exércitos que estavam ao redor, e vão nos destruir. E diz a Bíblia que as mulheres saíam mal, pegaram as crianças, ouro caía, prata caía, comida caía. E que exército era esse? Era só 4 homens marchando. E o inimigo ouviu o barulho dos pés dele como de um grande exército. Você está caminhando à sua célula, você está caminhando em direção ao seu trabalho, caminhando em direção a essa igreja, caminhando em direção ao seu propósito, mas mal você sabe que Deus está colocando um barulho nos seus pés, e o inimigo está ouvindo esse barulho. E eu quero declarar sobre a sua vida, e isso chama restituição. Eles chegaram do outro lado, tinha tanta comida, eles comeram comida, pegaram ouro, esconderam. Diz a Bíblia que eles foram lá e esconderam de novo, porque eles falaram: não é possível, cadê eles? Cadê eles? Aí voltaram, comeram de novo, pegaram mais um pouquinho de ouro e prata. Aí eles falaram: poxa, nós não podemos ficar com isso aqui só para nós. Vamos lá, vamos conversar com o povo de Israel e fala para ele que nós achamos comida. Diz a Bíblia que eles saíram, vieram correndo, e o povo do Senhor foi restituído. Eles comeram abundantemente, pegaram todo o ouro do inimigo, pegou toda a prata do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus acelerou a vitória sobre os inimigos. Deus vai acelerar um tempo de vitória também na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. 2 Reis capítulo 2, põe para mim essa história, versículo 2, 2 Reis 2, 2 Reis 7, 2, desculpa, versículo capítulo 7. Eu termino mostrando para você o que eu acabei de falar. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não provarás, não comerás. Versículo 3: 4 homens leprosos estavam à porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos: entramos na cidade, há fome na cidade, e se morreremos lá, tudo bem, mas se ficarmos sentados aqui, nós vamos morrer. Vamos, pois, agora, que o Senhor possa levantar homens e mulheres que vão ter a postura desses leprosos e vão dizer: vamos, pois, agora ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial do Ciro. Se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. O que eles fizeram? Versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros, cavalos, um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, deixou o cavalo, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegaram, pois, aqueles leprosos, entraram do arraial, entraram numa tenda. O que eles fizeram? Comeram, beberam, tomaram ali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam. Voltaram e entraram e tomaram alguma coisa e a esconderam. Aí o versículo 9 diz: então disseram uns para os outros:
não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, se esperamos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciemos. O favor do Senhor vai ser tão grande nessa igreja, que Deus vai dar para você, e você vai ter o suficiente para você, e você também para ter para outros. E sabe qual que é o nome disso? Restituição. Quantas pessoas que às vezes foram enganadas, você trabalhou para alguém, não pagou, ele achou que levou vantagem. Mas eu quero finalizar dizendo para você: tempo de aceleração é tempo de restituição. Esse povo foi privado de comer. Esse povo teve a sua casa, a sua cidade cercada. O inimigo não permitiu que eles comessem. Por um tempo eles foram privados. Por um tempo perderam posses. A Bíblia diz que eles vendiam coisas até por um esterco de pombo. Isso tinha valor. As pessoas saíam comendo qualquer coisa. Quantos de nós às vezes passamos por situações da nossa vida humilhantes, situações difíceis, momentos de dificuldade, mas sabe o que Deus faz? Quando Deus resolve acelerar isso também, Deus vai nos dar com fartura. Eu quero declarar que esse tempo de escassez, de dívida, de problemas financeiros na sua vida, Deus coloca um fim. Eles chegam no lugar, eles não só comem, eles bebem, eles pegam ouro, eles pegam cavalo, eles pegam animais. Isso para se cumprir o que diz Joel 2,25: restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Joel 2:25 ao 27. Eu quero agora orar por você. Eu quero declarar aceleração na sua vida. Talvez a aceleração que você precisa é como a de Neemias, é no seu ministério. Aquilo que talvez iria demorar anos para acontecer, ou que outros não fizeram. Quanto tempo iria demorar para construir um muro? 52 dias. Os estudiosos da palavra de Deus disseram que a obra que foi feita, que os muros, não é esses muros que nós pensamos, essa coisinha não. Era muro onde passavam carruagens em cima. Era literalmente ruas. Os estudiosos acreditam que a capacidade para que aquilo acontecesse em 52 dias era impossível. Para um tempo como o nosso hoje, que se constrói grandes coisas e pontes por causa dos maquinários, temos que lembrar que isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Seria necessário mais de 1.000 homens, trabalhando dia e noite, noite e dia, para que isso pudesse acontecer. Porém, eles também falaram que era cerca de 2 anos e meio, 3 anos para acontecer. O Senhor fez em 52 dias. É no seu ministério? É talvez em algo da sua saúde, da sua vida, que você passou muito tempo e não viu. É talvez uma situação onde você precisa de uma conexão. Ou talvez você tenha sido roubado e tenha percebido o quanto o inimigo no passado, você gastou tempo no mundo com coisas que aconteceu na sua vida, e você clama: Deus, restitui. Eu quero declarar: Deus vai acelerar a bênção sobre você.